recebo o convite e a mensagem do pastor Marcelo para estar com os irmãos, para juntos cultuarmos ao Senhor e também poder pregar a palavra aqui na ICEL, Acapulco. Muito obrigado, pastor Marcelo, pastor Adriano, pelo convite e o carinho conosco. Vamos à palavra de Deus? Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, versos 18, 19, 20 e 21. Podemos ler? Está escrito assim: não se embriaguem com vinho em que há contenda, mas encham-se do Espírito de Deus. Edifiquem-se uns aos outros com salmos, hinos e canções espirituais. Cantem de todo o coração hinos e salmos ao Senhor. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, agradeçam sempre todas as coisas a Deus, o Pai. Sujeitam-se uns aos outros pelo respeito que têm por Cristo Jesus. Eu quero esta noite falar com vocês sobre Deus está construindo uma comunidade. E também poderia ser, permitam-se encher do Espírito. Mas me parece que Deus está construindo uma comunidade, é de fato a ideia que eu quero construir com vocês. E o permitir-se encher do Espírito é o mandamento do Senhor para que a gente consiga viver como gente que faz parte dessa comunidade que Deus está construindo. Quando olhamos para a Escritura, no Antigo Testamento, percebe-se que após a queda do ser humano, Deus decide se revelar a Abraão e o promete que através de Abraão ele iria formar uma grande nação e que através dessa grande nação Deus iria abençoar as famílias da terra. Então, quando olhamos para o Antigo Testamento e para a Bíblia de forma geral, percebe-se que Deus está construindo uma nação, uma comunidade, um povo que seja alternativo, digamos, que seu viver, sua forma de viver, seja diferente nos contextos em que eles estão inseridos. É por isso que Deus, por exemplo, forma Israel. Êxodo, capítulo 19, versículos 5 e 6. Deus diz a Moisés o que ele via a respeito de Israel, ou o que Israel seria, ou para que Israel estava sendo libertado, redimido do Egito. Deus diz: se eles andarem na minha palavra, guardarem a minha aliança, eles serão minha propriedade, serão nação santa, sacerdócio real. A palavra nação santa aqui, o santo aqui é uma nação separada, uma nação diferente, uma nação que a forma como Israel viveria no contexto do antigo Oriente Próximo, entre egípcios, filisteus, cananeus, a forma como eles viveriam seria completamente diferente das demais nações. Por ser verdade é que o capítulo 20, capítulo 21, capítulo 22 são capítulos sobre mandamentos, sobre leis, que Deus está fazendo o quê? Apresentando a Israel os valores que Israel terá, que vivendo em conformidade com estes valores, Israel seria uma nação de fato diferente das demais. Um exemplo é Êxodo 20, os primeiros 4 mandamentos. Não terás outro Deus além de mim. Vocês não devem fazer imagem de escultura. Não devem invocar o nome do Senhor. Então, e devem guardar e dedicar. Então, os 4 mandamentos são mandamentos voltados para Deus. É interessante. Deus diz: não terás outro Deus além de mim. Não farás e nada de escultura. Os povos em volta de Israel são
povos que politeístas, digamos, que adoram vários deuses, têm muitas divindades, têm imagens de escultura. E Deus diz que para Israel, não, a vossa relação com o divino não será politeísta, será monoteísta, só um Deus. Portanto, as demais nações, quando tiverem contato com Israel, perceberão o que? Esses são diferentes. Eles adoram um único Deus. Isso é tão sério que a igreja cristã, no começo dela, no contexto de Roma, que eram pagãos e adoravam vários deuses, uma das acusações contra os cristãos era que os cristãos eram ateus. Por quê? Porque eles não adoravam os deuses pagãos. Não, vocês são ateus. Por quê? Porque os cristãos eram ágios, que é a palavra santos, diferentes. E a pergunta que não se cala é, mas diferentes por quê? Qual é o cenário que o mundo se encontra para que Deus decida construir uma comunidade que seu estilo de vida seja diferente? No Antigo Testamento eu poderia trabalhar aqui, mas o foco é o Novo, senão vamos me delongar muito. Aqui em Efésios, o capítulo 4 de Éfesos, versículos 17, 18 e 19, o apóstolo Paulo diz aos irmãos: olha, vocês que pertencem agora ao povo de Deus, não devem viver como vivem os pagãos. Em nome de Cristo, eu insisto que vocês devem viver como gente que pertence a Cristo, não como os pagãos. O apóstolo diz isso no capítulo 4, versículo 17, como também no versículo 1 do capítulo 4. Não vivam como os pagãos. E ele vai então apontar como vivem os pagãos. Ele diz, eles vivem como? Eles vivem num pensamento sem valor. Aqui é imoral, torpe, perdido. A mente deles está completamente na escuridão. Talvez Paulo, ao dizer que a escuridão tem a ver com está corrompido. E por corrompido aqui tem a ver com uma mente não esclarecida, que não consegue enxergar o que Deus está fazendo, quem Deus é, o Criador, e então está como? Está escurecido. Ele usa a expressão em Efésios 5:14, desperta tu que dorme, levanta dentre os mortos, que Cristo te esclarecerá. Digamos, se quem é pagão somente está escurecida, estando em Cristo, ele vai ser o quê? Esclarecido, vai ter luz, vai ter compreensão. Então não vivam como os pagãos. Por quê? Porque eles estão com a mente corrompida, seus pensamentos não têm valor. Diz, mas eles vivem e a vida deles não tem parte com Deus, não tem parte daquilo que é de Deus, daquilo que são os preceitos, as orientações de Deus. Por quê? Porque eles são completamente ignorantes e diz ele, teimosos. A expressão teimoso aqui é resistentes, não dão ouvidos. Eles teimam em andar, em viver longe daquilo que é de Deus. Paulo diz mais, eles perderam toda a vergonha e se entregaram totalmente aos vícios. Eles não têm nenhum controle e fazem todo tipo de coisas indecentes. Eles se entregaram à carnalidade. Eles se entregaram completamente àquilo que é pecaminosidade. E é isso que Paulo está trabalhando. Esse é o contexto. Um contexto em que Paulo diz, vocês não devem caminhar como caminham os pagãos. Mas por que não devemos? Porque vocês fazem parte do povo de Deus. Vocês fazem parte dessa comunidade alternativa que Deus está construindo, que seu estilo de vida é completamente diferente. E então nos versos 20 em diante, e até o capítulo 5, versículos 21, ele vai mostrar como então vivem aqueles que fazem parte da comunidade que Deus está construindo.
Eu não vou me deter no capítulo 4, eu li o capítulo, então vou ficar no capítulo 5. No capítulo 5, do verso 1, Paulo começa a mostrar como vivem aqueles que fazem parte dessa comunidade. Em um mundo como o nosso, e aqui eu preciso trazer para o nosso mundo, porque o público pagão que Paulo fala é o contexto de Éfeso. Mas o nosso mundo não está longe disso. Nós vivemos também num mundo como o nosso, que as pessoas estão de fato com a mente corrompida, com a mente nas trevas. Tão nas trevas que você olha para o nosso mundo, há uma antideus como teoria, há um movimento antideus, antidivino, tão teimoso contra Deus, que se entregaram à carnalidade, aos vícios da carne, ao ponto de que a imoralidade no nosso mundo é tão ferrenha que nós normalizamos algumas coisas, que a gente vê algumas coisas e não nos assusta mais. A gente olha algumas coisas na televisão, na internet, e que a gente quase que está acostumado. É tão... Por quê? Porque o mundo que nós estamos, as melhores músicas, ou então, melhor dizer, as músicas de maior sucesso, são músicas completamente imorais. As músicas que mais se vê, se toca, são músicas, se você assistir, tem que colocar a mão aqui na criança, porque é pesadíssimo. Mas são as músicas mais acessadas. Os sites mais acessados hoje no mundo são sites em que tem tudo. Tem gente no nosso mundo deixando de ser artista, deixando de ser atleta, para vender conteúdo adulto na internet. Por quê? Porque tem gente comprando. E diz que tem pastores, que tem membros de igreja, que tem tudo um pouco. Isso é tão sério que, um tempo atrás, a Fernanda Brum, numa entrevista, ela disse: não, eu não posto foto nua na internet porque meu marido. Os crentes ficaram aplaudindo. Falei, meu Deus do céu, isso é o básico. O básico para nós agora é grande coisa. De tão pervertido, corrompido e cego que está o nosso mundo. E Paulo diz, mas não, é nesse contexto em que o normal e que o errado virou certo. O é certo virou errado. É nesse mundo em que as relações são relações da injustiça. É nesse mundo em que nós pregamos, falamos contra aquilo que é a falta de empatia e somos. É nesse mundo em que nós mesmos não resistiríamos ao padrão de moralidade que nós estabelecemos. Porque nós mesmos temos nossos padrões. Aquele ali não é pai de verdade para o filho dele. A gente julga e a gente não faz às vezes. Porque só no nosso próprio padrão a gente não consegue. E então Paulo diz, mas não, vocês não devem ver assim. Versículo 1 do capítulo 5, vocês devem viver como filhos amados de Deus. Vocês devem imitá-lo. No versículo 2 ele diz, e vivam em amor, como Jesus Cristo, que por nós se entregou na cruz, como um sacrifício agradável ao Pai, subiu. Portanto, aqueles que fazem parte da comunidade que Deus está construindo, como são, como é a sua relação, como eles vivem. Aqueles que fazem parte da comunidade que Deus está construindo, vivem como? Sua ética é uma ética imitacional. Vocês que são filhos amados de Deus, devem imitá-lo. Imitá-lo em quê? Talvez o versículo de número 31, 32 do capítulo 4 explica, assim como o 3. O 31 diz que vocês não devem caminhar em ódio, não devem caminhar em amargura, com raiva, nem gritarias, nem insultos, nem maldades. Pelo contrário, sejam bons, atenciosos uns para com os outros e perdoem uns aos outros, assim como Deus, o meu de Cristo, perdoa vocês.
Talvez Paulo está a dizer que aqueles que fazem parte da comunidade de Deus são gente que estão imitando a Deus. Imitando a Deus em quê? Em bondade. Em quê? Em perdão. Em que? Em não viver em amargura, com raiva, mas vivendo em bondade, em perdão. E talvez isso aqui é corroborado com o versículo que vem a seguir, versículo 2 do capítulo 5. O que? Imitem a ele em que? Em amor. Portanto, a comunidade que Deus está construindo em um mundo como o nosso é uma comunidade em que as relações são relações de amor. Amor a Deus e amor às pessoas. No versículo 3, 4, 5, 6, ele diz: não vos convém falar aquilo que é imoral, aquilo que é torpe. E se alguém entre vós diz que é normal fazer, saiba que quem faz isso e quem fala isso não tem participação no reino de Deus. E Cristo virá com julgamento. A comunidade que Deus está construindo é uma comunidade de amor. É uma comunidade em que não se vive em imoralidade. Não convém falar aquilo que é torpe, aquilo que é imoral, aquilo que não honra o Senhor. E se alguém relativiza isso, diz Paulo, estes não têm parte do reino de Deus. E mais, chegará o dia em que vai haver julgamento. Aí Deus vai se manifestar. Nos versos 8, 9, 10 e 11, ele diz: vocês também já estavam nas trevas, agora vocês estão na luz. Portanto, vivam como quem pertence à luz. E ele vai explicar como é viver pertencendo à luz. Versículo 10. É tendo o fruto do Espírito, que é o quê? A verdade, a honestidade e a justiça. Portanto, não vivam naquilo que é imoral, não vivam naquilo que é torpe, mas vivam como quem é da luz. E quem é da luz tem o quê? O fruto do Espírito, ou o fruto da luz. Quais são? Verdade, justiça e bondade. Em um mundo como o nosso, em que as relações são relações da injustiça, da hipocrisia, Deus formando está uma comunidade em que as relações entre nós, entre eles, são relações de quê? Que refletem o fruto do Espírito. Como o quê? Como a verdade. Relação de verdades. Como o quê? Como justiça. Os nossos relacionamentos, possíveis negócios, caminhada, lá em casa, são relações de justiça. Por quê? Porque somos gente que vive na luz. Ele diz mais: busquem agradar ao Senhor. Esse é o versículo 11. Aqueles que fazem parte da comunidade que Deus está construindo, qual é seu alvo de vida? Meu irmão, se você está aqui, está me ouvindo, o seu alvo de vida, como quem pertence a Cristo, não deveria ser primariamente ter uma casa, ter um carro, estar saudável. O alvo primário, supremo de quem faz parte da comunidade que Deus está construindo é buscar agradar a Deus. É buscar honrar a Deus. E eu aqui não estou dizendo nada contra ter casa, ter carro, estudar, não, nada contra isso. Mas se alguém um dia lhe perguntar: o que te move? Qual é o alvo do seu viver? O alvo do meu viver é que daqui 50, 60, 30, e enquanto eu viver, a minha vida suba como um sacrifício agradável ao Senhor, que o agrada, que o honra, que o glorifica. A forma como eu sou pai, sou marido, sou pastor, sou ovelha, sou brasileiro ou angolano, é uma forma que agrada ao Senhor, porque esse é o meu alvo, é isso que eu estou buscando. Ele diz mais: olha, aquilo que eles dizem nas trevas, irmãos, não convém falar, nem falar. Portanto, tragam para a luz. Não vivam como quem é das trevas. Porque quem está nas trevas é como se alguém estivesse dormindo. Ele diz: desperta você que dorme. Porque para Paulo, quem vive de acordo com os padrões do mundo nosso é alguém que está dormindo.
deve haver alguém que está morto. E deve acordar, ser despertado para ser esclarecido. Nos versos 15, 16, 17, ele diz: não vivam como nécios, não vivam como ignorantes, vivam como gente sábia, que busca agradar a Deus, que sabe entender que há tempos bons e tempos ruins. Isso é sabedoria. E então nos versículos 18 ele diz, quase que liricamente, enfaticamente: não se embriagam com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Aqui nós temos um mandamento proibitivo: não se embriagar com vinho. E um mandamento que é positivo, que é afirmativo, que é enchai-vos do Espírito. Quando Paulo diz enchai-vos do Espírito, primeiro é um mandamento. Portanto, não é opcional. É um mandamento para todos nós. E talvez podemos também traduzir esse texto aqui, não como enchai-vos do Espírito, mas como permitam-se encher do Espírito. Porque a palavra aqui, o verbo aqui está na passiva. Não é como que se somos nós quem nos enchemos, mas nós nos colocamos na posição para sermos enchidos. Que posição? De rendimento, de adoração, de quebrantamento. Mas a pergunta que não se cala é: por que Paulo ordena que os irmãos em Éfeso devem encher-se do Espírito? Sabe por quê? Porque parece que para Paulo está claro que tudo aquilo que ele está construindo, de como se vive, de como vivem aqueles que fazem parte da comunidade que Deus está a construir, só é possível se esses se submeterem ao enchimento do Espírito Santo. Para vivermos em um mundo como o nosso, em um mundo caído, decadente, corrompido, desviado, que errou o alvo como o nosso, só conseguiremos viver como Paulo está instruindo aqui, que vivem aqueles que pertencem à comunidade de Deus. Só será possível se nós diariamente, continuamente, enquanto vivermos, nos rendermos, nos submetermos, nos prostrarmos, nos colocamos neste lugar em que o Espírito de Deus está nos moldando, nos enchendo, nos dominando, nos influenciando e nos conduzindo. Portanto, não tem escapatória, não tem para onde correr. Se quisermos viver como gente que é do povo de Deus, nós precisamos nos encher do Espírito Santo de Deus. E os versículos seguintes provam isso. Os versículos 18, 19, 20 e 21 mostram que se nos submetemos ao Espírito, nós viveremos como esse povo. E aqui tem 4 verdades. A primeira delas, versículo 9, Paulo diz: edifiquem-se entre vós com salmos, com cânticos, com louvores, com cânticos espirituais. É interessante, o capítulo 4, versículo 29, ele diz: não digam nada que mata o teu irmão, não digam nada que é torpe, não diga nada que causa morte ao irmão, que faça mal ao irmão. No capítulo 5, versículo 3, 4, ele diz: não vos convém nem falar aquilo que é imoral. No versículo de número 13, ele diz que aquilo que se faz lá, nem convém falar. Olha como ele vem mostrando: não podem falar, não devem falar. E agora no capítulo 5, versículo 19, ele diz: se erram do Espírito. E assim então, vai ter o que entre vocês? Vai ter salmos, vai ter louvores. A pergunta é: se aqueles que pertencem ao povo de Deus não falam aquilo que é torpe, aquilo que é imoral, o que eles falam? Versículo 19, salmos, cânticos, louvores. Digamos, a comunidade que Deus está construindo em um mundo de discursos imorais, discursos
torpes, discursos que não honram a Deus. Quando nós nos enchemos do Espírito Santo, a nossa boca não diz mais aquilo que é imoral, aquilo que é torpe. Então, o que é que nós dissemos? O que é comum em nós? É salmos, é cântico, é louvor. Se nos enchemos do Espírito Santo, a nossa boca não vai falar mais aquilo que é imoral, falará aquilo que é louvor para Deus, exaltação para Deus, cânticos, louvores, glórias ao nome do Cordeiro, glórias ao nome do Senhor. Um pai, uma mãe, um filho, uma ovelha, gente que submete ao Espírito de Deus. Quando abre a boca fala do que está cheio o coração. Se o coração está cheio de Deus, quando se abre a boca, sai o que? Nós o louvamos na beleza da sua santidade. Sai o que? A Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele a honra. Sai o que? Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. O que é que sai da boca de quem é cheio do Espírito? Louvores. Em um mundo que as pessoas vivem cantando, falando imoralidade, Deus está construindo uma comunidade que é cheia do seu Espírito. E quando abrimos a boca, sai cânticos, sai louvores, sai adoração ao Senhor. Mas Paulo diz algo no versículo 19 ainda que é interessante. Ele diz: edifiquem-se com salmos. Em outras versões pode estar, como por exemplo a tradução, a nova tradução da linguagem de hoje. Ela diz: animem-se. Isso quer dizer o quê? Que aquilo que sai da boca do crente cheio do Espírito tem a dimensão vertical, louvor para Deus, mas tem a dimensão horizontal, que é edificação. Veja, no versículo 29 do capítulo 4 diz: não digam aquilo que mata, que faz mal ao outro, mas digam aquilo que faça crescer. E então como? Cântico. Enquanto aquilo fomos cheios do Espírito, falaremos aquilo que sobe como louvor ao Senhor, mas que toca o meu irmão como edificação. Portanto, Deus está construindo uma comunidade em que as relações entre eles é uma relação de edificação mútua. Nos edificamos, nos fortalecemos, nos animamos, nos fizemos crescer uns aos outros com aquilo que nós falamos. A nossa boca não libera mais aquilo que vem para matar o outro. Quando eu abro a boca nas nossas conversas, no nosso dia a dia, nos nossos encontros, sai o quê? Aquilo que louva o Senhor, mas que edifica o irmão, que abençoa o irmão. E isso em todos os lugares, é no casamento, é na comunidade local, é onde eu estiver. Se eu me submeter ao enchimento do Espírito, abrir a minha boca vai declarar aquilo que louva o Senhor e que edifica meu irmão, abençoa minha irmã, levanta minha irmã, toca o meu irmão. Por quê? Porque estamos cheios do Espírito Santo de Deus. Paulo diz mais no versículo de número 20: em tudo deem graças ao Senhor por Jesus Cristo. Em tudo deem graça. A comunidade que Deus está construindo é uma comunidade de corações agradecidos, de corações contentes, de corações com alegria. Em um mundo como o nosso, irmãos, em que o brasileiro, a estimativa de vida do Brasil de 1900 a 2019 subiu de 36 anos para 76 anos. Mais ou menos 40 anos a mais. Portanto, melhorou-se em termos de tempo de vida, saúde, porque algumas doenças que foram descobertas, as curas foram erradicadas. Temos mais hospitais, temos mais casas, temos mais urbanização. O brasileiro vive melhor hoje do que em 1900. Então, é muito melhor hoje. Mas sabe de uma coisa? Quando chegou a modernidade, em que a razão dava conta de tudo,
Sabe qual era o pensamento no mundo? O homem vai evoluindo e, portanto, vai ser cada vez melhor. E então havia uma espécie de encantamento. O mundo, a sua história é marcada por encantamento, desencanto, reencantamento. Então estava encantado com a ideia de que a ciência responde tudo. O homem, e começando a vir estas guerras mundiais. Eles ficaram decepcionados com o homem. E nós estamos num tempo em que tudo é muito melhor. Mais informações, mais dinheiro, mais escola, mais hospitais, mais estradas. Melhor, é melhor, melhor, melhor. Mas sabe o que? Somos conhecidos como a sociedade do cansaço. Como diz Bill Churran, não estamos em tempos em que as doenças são umas doenças virais. São doenças mais neuronais. Ansiedade, depressão. A pergunta é, se estamos melhores financeiramente, estamos melhores em termos de informações, por que estamos mais doentes ainda nas questões da mente e da alma? Por muitas razões. E uma delas, sem dúvida, é o excesso de positividade, de produtividade, e que nos leva a um caminho, que é o caminho de quando não temos, estamos frustrados, e quando temos, estamos insatisfeitos. Eu não tenho o iPhone 10. Eu tenho um Samsung. Enquanto não tiver o tal do iPhone, eu fico frustrado. Só que eu consigo o iPhone 10. É meu iPhone. Passou uns 2 meses e sai o iPhone X Plus. E o meu só que era só X já. Puxa, estava todo frustrado porque não tinha. Depois que consegui, veio o X Plus. E agora o meu X. Pronto, eu compro o X10, o X Plus. E agora vem o tal do 14 Pro Max e o meu X. E eu tenho ele e eu estou insatisfeito. Esse é o nosso mundo. Se eu não tenho, eu estou frustrado. Se eu tenho, eu não desfruto. Eu estou insatisfeito. Por quê? Porque já tenho o tal do Plus. Aí você colocou lá o Plus, pronto. O meu é só X. Agora vem o Plus, eu tenho que ter o Plus. Irmão, isso aqui não é só com o telefone, é com uma série de coisas. Alguns é com mulher, é com carro. E sabe o que eu posso dizer? A comunidade que Deus está construindo no mundo como o nosso é uma comunidade em que as pessoas encontram em Deus contentamento, alegria, a paz, a gratidão no coração para viver. Não está condicionada aos resultados. Ela trabalha para que a figueira dê o fruto. Ela trabalha esperando o resultado do seu trabalho com a videira. Mas ela não condiciona a alegria, o contentamento, a paz para caminhar ao resultado. Ela vive dizendo, eu sei o que é ter muito. Eu sei o que é ter pouco. Eu aprendi a conviver com a abundância. A abundância não me rouba dele. Também aprendi a conviver com a escassez. Ela não me torna alguém satisfeito. Eu posso tudo naquele que me fortalece. A minha alegria, a minha paz, o meu coração agradecido. Eu encontro no Senhor razões para agradecer. Eu encontro no Senhor razões para me alegrar. Deem graças em tudo. Diz Paulo aqui. Em um mundo como o nosso, a gente não consegue às vezes dar graça. Porque eu tenho um telefone. Não, eu não dou graça porque eu queria aquele, eu não tenho aquele, então eu já estou. Não, meu irmão, dê graça. Deus está construindo uma comunidade que as pessoas tenham o coração agradecido ao Senhor. Elas trabalham, elas correm atrás, elas estudam, elas se esforçam, elas se dedicam para ter aquilo que é o básico para viver, porque é digno, viver com dignidade. Mas eles encontram em Deus aquilo que Paulo encontrou ao escrever Filipenses 4:4. Está preso, vai provavelmente ser morto, não há certeza de ser libertado, e ele diz, alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez eu digo, alegrem-se,
Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez eu digo, alegrai. Ele está preso. Estando preso, ele diz, alegrem-se no Senhor. Digamos, a minha alegria, ela é teocêntrica. Ela está no Senhor. O Senhor é a razão da minha alegria. Irmãos, o dia que a gente colocar a alegria para viver em coisas, em pessoas, em status, nós estaremos colocando em tudo que é passageiro, em tudo que Salomão chamaria de vaidade, em tudo que pode ser corrompido, em tudo que pode ser roubado, em tudo que pode passar, em tudo que pode perecer. Meu filho é uma bênção de Deus para nós. Amo assim no nível, você entende um pouquinho mais alguma coisa sobre Deus em termos de amor na prática. Mas sabe, eu espero poder envelhecer e vê-lo crescer, formar família. Mas o seu irmão pode ir antes de mim. O seu irmão pode morrer antes de mim. E se eu colocar no Senhor a minha razão para viver, para ter alegria e paz, eu nunca conseguirei viver mais depois que ele ir embora. Ou se ele for embora. E se você colocar no Senhor alegria, vai conseguir ver se ele for embora, vai ser muito difícil. Mas o caminho é encontrar no Senhor. Sabe por quê? Porque o Senhor passa. Eu passo. Minha esposa passa. Meu intelecto, meu conhecimento pode esvair, vem uma amnésia. Fico paralisado e não consigo fazer nada, nem só escrever, posso escrever mais. Meu dinheiro pode ser corroído, pode ser roubado. E daí? E daí é que se a minha alegria e a razão para ter paz, para caminhar, estiver nisso, eu estarei colocando naquilo que é corrompível. Então o que é que eu faço com os filhos? Ama, desfruta. Se forem 15, 20, 10 anos com Semo, 50, serão 50 anos desfrutados. Não é o tempo, é a vida, é a vivência. Eu quero que ele viva, mas ele pode não viver mais. E daí? E daí é que se ir embora vai machucar demais. Mas o caminho é encontrar no Senhor. Aquele que disse a Paulo, minha graça te basta. E o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. A comunidade que Deus está construindo é aquela que tem empresas, que está no mercado, que está em todo ambiente, que está todo mundo. Mas se vier uma crise que toca todo mundo, ela fica machucada, dói e perde. Mas a perspectiva com que lida com a situação é uma perspectiva de quem encontra no Senhor paz, alegria. Não é como que se olha, acabou o meu mundo. Porque não acabou, tem o Senhor, e no Senhor nós temos o quê? Aquele que nos fortalece, que nos anima. Ele é a razão da nossa alegria. E então Paulo diz no versículo 21, sujeitam-se uns aos outros. Aqui é uma discussão teológica, se o versículo 21 deveria estar na seção que fala a respeito de esposas e maridos, ou se deveria estar nessa que estamos lendo aqui. Para mim não faz diferença nenhuma. Por quê? Porque ela serve para as relações no contexto da comunidade, como também de marido e mulher. Mas quando a gente lê esse versículo aqui, esse versículo é muito profundo, irmãos. Sujeitam-se uns aos outros, pelo amor e respeito que tem por Cristo. Eu leio isso e falo, meu Deus, nós no século XXI lemos isso aqui com a mente do século XXI. Nós temos que ler esse texto aqui com a mente do século I, contexto greco-romano. Qual o contexto? O contexto em que tem uma cultura de escravos, em que tem gente que é dono de outra pessoa, em que tem homem, tem mulher que tem escravo, ele é dono. E olha o que Paulo está a dizer. Vocês devem se relacionar com sujeição mútua. Agora imagina, e aqui na igreja tem a gente que tem escravo. Agora imagina, o patrão, o Senhor, está a ouvir Paulo dizer, você que tem escravo, vai se relacionar com teu escravo com sujeição.
A ideia aqui é humildade e mansidão. Mas o que Paulo está a trabalhar aqui é que nós não devemos tratar os outros como se fossem inferior. É mais profundo do que isso. Porque não tratar o outro como se fosse inferior, até dá para fazer, é básico. É o mínimo da educação e da boa convivência. O que ele está dizendo é o quê? É tratar o outro como se fosse superior a mim. É isso que ele está aqui a trabalhar. Agora imagina alguém que é dono de um escravo, está ouvindo Deus dizer: você vai tratar aquele que tem um escravo como se fosse superior a você. Imagina a inversão. Você, o Senhor, vai tratar o teu escravo como se fosse teu Senhor. Por quê? Porque é isso que Cristo fez. Que sendo Deus, não se apegou ao seu status divino, à sua glória divina, não se apegou a toda essa glória. O que ele faz? Ele se esvazia, ele se despe. E se faz homem. Não se faz só homem, se faz servo. E um dia, ele segura uma toalha, uma bacia, coloca água, chama os discípulos e diz: vem cá, eu quero lavar os pés de vocês. Gênesis 1 até João 12, nós vemos os homens inclinados diante de Deus. Em João 13, pela primeira vez na história, nós vemos Deus inclinando-se diante dos homens. E Pedro fala: Senhor, para com isso. Nós que somos servos é que devemos lavar os teus pés. Então ele diz: é isso mesmo. Na vossa cultura, nesse vosso mundo, o servo lava os pés do Senhor. No que eu estou a vivo de ensinar, o estilo de vida que eu venho vos trazer, a comunidade que eu estou a construir, o Senhor lava os pés dos servos. Portanto, o maior é quem serve. Então o Senhor se fez servo. Jesus é o Senhor. Está a tratar os servos como se fossem Senhor. Jesus é o maior, que está a tratar os menores como se fossem maiores. E então ele diz a eles: por que se eu, sendo maior, vos trato como sendo maior a mim? Por que não façam isso com vocês também? Jesus está dizendo: sabe o que? Em um mundo como o nosso, em que somos entronizados, somos colocados lá em cima, você isso, você o cara, Deus diz à comunidade que eu estou construindo, as relações são relações de sujeição mútua. Isso quer dizer o quê? Não nos apegamos ao status financeiro, intelectual, social, não importa o status que eu tenho, quando nos relacionarmos, eu não me apego a isso, eu me esvazio do meu status social, financeiro, acadêmico, espiritual, e eu me relaciono com o irmão como se ele fosse superior a mim, mesmo eu sendo muito mais inteligente, muito mais rico, muito mais conectado, muito mais espírito, mesmo que eu seja maior do que ele, a minha relação com ele é uma relação desapegada de qualquer status. A igreja é esse lugar em que o professor serve ceia para o aluno. A igreja é esse lugar em que o maior se faz de menor. E como é que a gente vive isso? Em um mundo como o nosso. Em um mundo como o nosso, como é que a gente conseguiria rever essa coisa que é utopia? E a resposta é: só se permitirmos que o Espírito de Deus nos encha. Só se permitirmos que o Espírito de Deus continuamente, diariamente, com frequência, em continuidade, enquanto vivermos, estiver nos moldando, nos lapidando, nos enchendo, nos tornando conforme Cristo. Só é possível viver isso se o Espírito de Deus estiver nos enchendo. É por isso que Paulo está dizendo: ei, permitam-se encher do Espírito. E a pergunta é: por que Deus está construindo essa comunidade? Sabe por quê?
Porque essa comunidade que Deus está construindo é para que ela seja uma espécie de trailer do filme que está por vir. Que filme é esse? O filme da Nova Jerusalém. E a igreja é esse trailer que enquanto aqui caminharmos, o mundo está olhando. Mas esse filme é qual? Que as relações são justas. Que história é essa? Que mundo é esse em que a relação é relação de edificação mútua? Mas que comunidade, que povo é este em que as relações são relações em que há justiça, verdade? E nós então poderemos dizer, nós somos a comunidade que está aqui para demonstrar como seria uma sociedade, uma comunidade em que Deus reina. A igreja é o sinal para este mundo de como seria um mundo, uma sociedade, uma comunidade em que o coração das pessoas são dominadas pelo Senhor. E nós estamos aqui para dizer, um mundo de justiça, um mundo de verdade, um mundo em que há relação amorosa de facto, um mundo, a sociedade em que existe o que? Sujeição mútua. Ela é possível. O mundo vai... Isso é utopia. Vocês são crianças, né? Vocês estão no mundo da carochinha. A gente diria, não, é que nós somos gentes da Nova Jerusalém em Londrina. E na Nova Jerusalém vai ser assim. Um mundo de justiça, de bondade, de amor, de edificação, de louvor, de sujeição mútua. E nós estamos aqui para dizer o quê? Nós somos o trailer desse filme, que brevemente vai sair nos cinemas. A Nova Jerusalém vai ser adornada aqui. Enquanto ela não chega, nós estamos aqui para dizer, existe um estilo de vida, existe uma forma de viver. Que forma é essa? É a forma de viver daqueles que nasceram de novo. Deus está reinando e nós somos prova disso. E como é que a gente prova que somos? Pela forma como vivemos, cheio do Espírito, e então caminhamos com fruto, justiça, verdade, bondade. Então caminhamos em amor, imitamos o Pai, amamos a Ele, amamos as pessoas. Então somos contra a imoralidade, e andamos em santidade. Então vivemos em louvor, em edificação mútua, em agradecimento ao Pai e em sujeição mútua. A forma como estão vivendo, ela diz muito sobre se nós entendemos de por que estamos aqui. Por que estamos aqui? Por que existe igreja? Para que o mundo perceba que no mundo como o nosso existe um povo que vive um estilo de vida alternativo. E que vida é essa? É a vida da Nova Jerusalém. Ela ainda não veio, mas nós já somos nova criatura. Portanto, nós já podemos viver em Londrina o estilo de vida da Nova Jerusalém. Para um mundo como o nosso, um mundo em crise como o nosso, um mundo em desencanto, embora disse que a pós-modernidade é uma época de encanto, mas aqui é muito mais de reencanto, é muito mais com as emoções, em que se considera as emoções também parte do ser humano e, portanto, é importante para fazer a leitura da realidade. Ok, mas a ideia aqui de encanto é um mundo em desencanto. Muitos intelectuais, mas muitas guerras. O mundo